Olá, está começando o primeiro campeonato de debates do Amplifica. Agora a gente está na modalidade presencial. As quartas de final estão acontecendo aqui na LibertyCon, na AmCham, hoje é dia 16 de maio. As regras do debate foram passadas com antecedência para as debatedoras e para os jurados, mas eu vou repetir aqui para todos. A gente vai ter um debate 1 contra 1, começando com 3 minutos de argumentação inicial de cada uma das partes, 5 minutos de desenvolvimento e 3 minutos de conclusão. O tema do debate é o seguinte: descriminalização das drogas. O debate discutirá se o Estado deve descriminalizar o uso e porte de drogas, considerando temas como liberdade individual, saúde pública, segurança e o papel do Estado na vida privada dos cidadãos. Na tese, quem defende a tese é a debatedora Cate. A Cate vai defender o seguinte: o Estado deve descriminalizar o uso e porte de drogas, tratando a questão como pauta de saúde pública e respeitando a autonomia individual sobre o próprio corpo. E a antítese defende o seguinte ponto: o Estado não deve descriminalizar o uso e porte de drogas, pois isso pode aumentar problemas de saúde pública, criminalidade e impactos sociais negativos. A gente tem 3 jurados aqui que vão avaliar cada critério já definido, e boa sorte às debatedoras que comece o nosso debate. Vou falar. Não pode deixar rodando. Então, Cate, você tem 3 minutos para começar com a sua tese. Tá aqui, valeu. Bom dia, meu nome é Catarina, estou defendendo a descriminalização das drogas. E eu vou fazer um argumento com uma base ética libertária, que o Estado não é uma entidade legítima para poder proibir as drogas, não é legítimo para proibir o que você deve ou não fazer com o seu próprio corpo, com a sua liberdade individual. Eu gostaria de começar embasando meu argumento numa citação do Bastiat, do livro A Lei, que é: se cada homem tem o direito de defender, até mesmo pela força, sua pessoa, sua liberdade, sua propriedade, então os demais homens têm o direito de se entenderem e de organizarem uma força comum para proteger constantemente esse direito. Da mesma forma que a força de um indivíduo não pode legitimamente atentar contra a pessoa, a liberdade e propriedade de outro indivíduo, pela mesma razão, a força comum não pode ser legitimamente usada para destruir a pessoa, a liberdade e propriedade do indivíduo ou dos grupos. Isso é, então o Estado não teria essa legitimidade para dizer o que você pode ou não ingerir, o que você pode ou não fazer com o seu próprio corpo, porque isso é uma espécie de autoritarismo que vai contra a liberdade individual do ser humano. Então, se o Estado fala, você não pode ingerir determinada substância porque eu estou dizendo que faz mal, então você também não pode ingerir açúcar porque faz mal, você também não pode ingerir álcool porque faz mal. O que mais ele vai definir o que você pode ou não pode fazer com base em quê? Como se os políticos tivessem alguma legitimidade de falar o que você, se eles soubessem melhor o que é melhor para a sua vida do que você mesmo. E eu sou completamente contra isso, porque o Estado é formado por indivíduos que não são superiores a outras pessoas. Por que eles podem decidir o que você deve fazer com o seu corpo ou não? Qual que é a lógica que existe nisso? Se um indivíduo não pode fazer isso, um grupo que representa esses direitos individuais, naturais, também não deveria ter esses direitos. E é a mesma coisa se você for pegar argumento contra a legalização das armas. Se você não pode usar drogas, você também não pode usar outras coisas que seriam também no mesmo argumento, na mesma base argumentativa. Mas aí eu estendo mais próximo nas 5 minutos. Aline, você tem 3 minutos para sua introdução. Bom dia a todos. Esse argumento do Estado não poder interferir na vida dos cidadãos é muito forte, é muito relevante. Só que existe algo que antecede o Estado, que é um pacto social. E no Brasil, 70% da população brasileira é contra a descriminalização das drogas. Ou seja, um grupo muito grande que participa dessa sociedade não aceita que se libere as drogas no Brasil. Então, se você decide viver no Brasil, tudo bem, você nasceu aqui, mas se você decide continuar aqui, quer dizer que você está de acordo com esse pacto social. E 70% dessas pessoas são contra a descriminalização das drogas. Então, para mim, primeiramente, esse é o maior ponto. Claro, o Estado não pode interferir, mas existe um acordo para as pessoas viverem em sociedade. A gente, todo dia, tem um acordo invisível, que é nas regras de trânsito. Se todo mundo seguir aquelas regras, o trânsito vai funcionar. E é justamente por isso que funciona e que não tem tantos acidentes, porque as pessoas concordam em seguir aquelas regras. Isso é o pacto social que antecede o Estado.
Então, quando o grupo maior da nossa sociedade se diz absolutamente contra a descriminalização e porte e uso de drogas, o Estado não está interferindo na vida das pessoas. É o conjunto que está dizendo, não, aqui a gente não quer. Então, se você é totalmente a favor, talvez você vai ter que procurar outro lugar para viver, porque nesse grupo social isso não é aceitado, que nem no condomínio. Quando você tem lá a junção das casas e dos condôminos e você faz as regras, ali você vai decidir morar ali porque você está de acordo com aquelas regras. Se você não está, você pode morar em outro condomínio. Então, esse é o primeiro argumento que eu trago. Aí você tem outros estudos diversos que mostram que o aumento do uso de substâncias químicas, de drogas, aumentou muito a população de rua, que hoje é um problema social gigantesco em todas as cidades do mundo. Você vai para Lisboa hoje em dia, você vê pessoas em estado de drogadição absoluta nas ruas, assim, aos montes, não é uma ou outra. Então você tem danos para toda a sociedade, que faz parte disso. Então, por mais que somos indivíduos, e eu defendo absolutamente o direito à vida, liberdade e propriedade, você tem um pacto social também, porque a gente não está vivendo isolado do mundo, a gente está junto num grupo social. E se esse grupo não aceita isso, a gente pode tentar convencer as pessoas a mudarem de ideia ou aceitar essa regra. Por isso o debate é muito válido, mas eu sou contra por diversas outras razões. Mas o primeiro argumento que eu trago é que o Brasil, como sociedade, não aceita. E a gente vê o STF, que sim, tem tido um papel super autoritário no Brasil, descriminalizando as drogas, passando por cima da vontade da sociedade brasileira, do parlamento, que representa o povo mesmo, impondo a sua vontade, que é liberando as drogas. Então, a gente está indo num caminho totalmente oposto. A imposição está sendo a liberação das drogas. Catarina, você tem 5 minutos para o desenvolvimento. Tá bom. Primeiro você fala que é a favor da vida, propriedade e liberdade, depois você cita o pacto social. Mas são duas coisas excludentes entre si, porque ou você defende que a pessoa tem direito à vida, sociedade e propriedade, ou você defende o pacto social, porque o pacto social ele diz que é a ditadura da maioria. É isso que você está defendendo. Então, se a maioria decidir uma coisa, então isso pode passar sobre a vida, propriedade e liberdade de outro indivíduo? Eu defendo que não. Porque isso, então, se a maioria aqui decidir que é certo eu dar um soco na cara de outra pessoa, porque isso seria melhor de alguma forma para a sociedade, então a gente pode fazer isso porque a maioria decidiu o que é? Não, os direitos naturais, eles antecedem esse pacto social que você se refere. E quando você diz convencer as pessoas a mudarem, eu concordo 100% com isso, mas é um argumento ao meu favor. Porque eu acho errado você jogar fora a sua vida, por exemplo, só que eu não posso impor isso através do Estado. Eu acho errado você consumir muito álcool, eu não posso querer impor isso através de uma entidade. Eu acho errado você consumir muito chocolate, você ficar muito tempo no Instagram, no YouTube, se aprimorar como ser humano. Eu não posso querer impor isso através do Estado. Eu concordo que seria melhor se as pessoas gastassem tempo da melhor forma possível para ela, para se desenvolver e contribuir com a sociedade. Mas a questão é, eu posso impor isso sobre outra pessoa? Não. Se eu não posso impor isso sobre outra pessoa, o Estado também não teria esse direito, sendo que o Estado ele é acumulado de direitos individuais. Seria se fosse uma sociedade que dependesse realmente dos direitos naturais, o que a gente não vive hoje. Eu quero trazer outra citação também, que é: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Essa frase é do Benjamin Franklin, e ela resume bem essa questão de, mas se a gente liberar, tem alguns lugares que liberaram, se a gente liberar, como é que vai funcionar isso ou aquilo, essa questão. Mas é justamente essa questão da pessoa ter a liberdade de poder fazer o que ela acha melhor para fazer com a vida dela, desde que não agrida algum terceiro indivíduo, com certeza, sem que o Estado interfira e sem que a gente dê esse poder para uma entidade que vai abusar desse poder que não é legítimo. Então, se o Estado teria o poder de restringir a sua liberdade para dar um pouco de segurança, então seria aceitável que a ditadura militar fez de censurar as pessoas para proteger a moral e os bons costumes. Eles sempre vão usar uma justificativa que parece boa no papel, que parece querer o melhor para a sociedade, mas isso passa por cima de direitos naturais básicos, e a gente não pode ser a favor disso, porque se hoje eles definem o que você pode consumir, que substância você pode consumir, o que dirá amanhã se eles falarem que ideias são tão perigosas como substância? E aí eu trouxe outra citação também do Mises, do livro As 6 Lições, que ele fala: a partir do momento que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão, que podemos responder a quem afirme ser o controle dos livros e das ideias muito mais importante. Liberdade significa realmente liberdade para errar. Isso precisa
precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos com relação ao modo como nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua vida, com certeza. Mas podemos considerar o que fazem absolutamente sensato e mal. Podemos até fazer pregações nas esquinas se quiserem, que é exatamente o argumento que você trouxe. A gente pode tentar convencer outra pessoa, mas a gente não pode impor isso através do Estado. Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas, simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las. Então, não é um argumento se seria melhor ou não, como seria a sociedade se a gente proibisse, se a gente descriminalizasse a droga, em tal lugar tentou fazer e deu certo ou não. A questão é, o Estado não pode fazer isso porque as pessoas devem ser livres para escolher o que elas podem ou não ingerir. E a partir do momento que ele decide que você não pode ingerir determinada substância, ele vai usar esse poder para favorecer os seus próprios amigos. E tem toda a questão que isso favorece o tráfico, mas eu não queria nem ir para o argumento utilitário aqui, porque no argumento ético a gente já consegue ver que é uma coisa que é autoritária e é completamente impensável de você querer dar esse poder para uma instituição que vai usar todo o poder que tiver à sua mão, ao seu alcance, para poder coagir e para poder aumentar os seus privilégios sobre a sociedade. A gente sabe que existe ligação do tráfico com os políticos, a gente sabe que existe político ligado com o PCC, isso com a criminalização das drogas. Então, se você tira esse poder da mão do Estado, de poder dizer o que você pode ou não pode fazer com a sua vida, que é a base de todo o meu argumento aqui, então você está tirando o poder na mão de político, que vai usar esse poder para se favorecer e para poder oprimir outras pessoas que ele acha que pode mandar na vida dessas pessoas. Então, isso é completamente errado, é completamente antiético. E eu concordo que a droga faz mal, não estou defendendo aqui que as pessoas usem droga, mas eu tenho que conversar com você e falar, não use droga, não estrague sua vida. E não querer impor isso através de uma ditadura da maioria, só porque a maioria é a favor que, se, mesmo que fosse, criminalize, eu não posso falar, então eu vou impor isso na sua cabeça. Aline, 5 minutos para desenvolvimento. O princípio das coisas deveria ser uma realidade material. Aristóteles. A gente está falando do Brasil. A gente não está falando de como deveria ser uma sociedade, que seria muito bom se as pessoas fossem absolutamente responsáveis pelos seus erros. Se ela quer consumir drogas, ela vai consumir. Não, a gente está falando do Brasil e das consequências que seria a descriminalização das drogas no Brasil. E quem que vai pagar o tratamento dessas pessoas que usam drogas, que são viciadas? Porque sim, a ciência comprova que essas drogas viciam. A maconha está associada à esquizofrenia e os adolescentes vão ter mais acesso a isso. Então, a gente está falando de uma realidade material. Quem subsidia o SUS? Todo mundo paga. Seria muito bom se não tivesse o SUS, se cada um fosse responsável por arcar absolutamente com as suas consequências, mas não é isso que a gente vai ver com a descriminalização das drogas. É um ônus social gigantesco. Você anda na rua, você antes andava aqui na Paulista, na Cracolândia, em pânico, porque eles assaltavam, eles puxavam, arrancavam a correntinha do pescoço da pessoa para trocar por drogas. Então, a gente não pode fugir do debate da realidade. A gente tem que partir da realidade para construir propostas que realmente façam sentido para a nossa sociedade. E a descriminalização da droga iria aumentar em muito o número de usuários, porque quanto mais fácil, principalmente quando se trata de adolescentes, eles iam por brincadeira, curiosidade, eu vou conhecer a maconha, e a partir daí porque muitas pessoas têm a propensão para se viciar, outros não, mas a gente teria um aumento gigantesco. E aí você vai me trazer do tráfico. Sabia que 80% do cigarro consumido no Brasil é do contrabando? E o cigarro não é criminalizado. Então, ou seja, não é porque você descriminalizou que o tráfico vai diminuir. É só o exemplo que a gente pode pegar do cigarro. 80% do cigarro consumido no Brasil vem de contrabando. Por quê? Eles conseguem preços melhores por não pagar imposto. Então, não funciona. Essa é a realidade. Não adianta a gente dizer que você descriminalizar, você vai transformar isso em algo legal, em algo moral. E eu continuo no meu argumento. Não é uma ditadura, mas existe uma sociedade maior. E se você está dentro dessa sociedade, você não concorda, e a gente tem que tentar mudar o que a gente não concorda, mas só que, por enquanto, a sociedade não está convencida de que isso seria aceitável. E não é um número, 49 contra 51. Não, 70% das pessoas são contra isso, por esses argumentos, que aumento de violência, porque as pessoas viciadas não se mantêm em trabalho,
É só ver várias clínicas de recuperação, porque essas pessoas começam a gastar o seu salário para comprar droga. Depois elas não conseguem mais trabalhar, aí elas começam a roubar dentro de casa. As famílias expulsam. Por que a maioria, e os homens têm mais propensão a isso? Hoje em dia a gente vê 90% dos moradores de rua são homens. E não a maioria, não é porque eles não têm casa, não é porque eles vieram de uma situação de pobreza absoluta, não. Eles começaram pelas drogas, eles saíram de casa por terem vícios e eles são expulsos para a rua. Então, essa é a realidade. A gente não pode fugir desse debate do que acontece quando uma sociedade tem muitas pessoas usando droga. Desde 2006, mudou-se a política no Brasil de drogas para aceitar, não criminalizar o uso. E olha como aumentou o número de moradores de rua. Aumentou absolutamente. E são pessoas o quê? Entregues às drogas, à drogadição, aos seus vícios e não conseguem mais viver em sociedade. E aí a gente cria uma outra bola de neve que a gente precisa onerar novamente a sociedade para resgatar essas pessoas da rua. Aí vem as ideias de estapafúrdias, first in houses e loucuras que só Deus sabe de onde que esse povo inventa. Por quê? Vamos respeitar a liberdade daquela pessoa. Tudo bem, mas aquela pessoa não vive isolada no mundo. Ela não está vivendo numa nuvem lá no céu. Não, ela mora no Brasil, ela mora em São Paulo, ela mora em Curitiba. Então, esse é um debate. A gente não pode sair da realidade para construir políticas e propostas, principalmente quando se trata de um tema tão caro à sociedade brasileira. Catarina, 3 minutos para a conclusão. Ótimo. Então, você trouxe aqui o argumento utilitário novamente, e eu vi que você nem tentou rebater o argumento ético, então não sei se você concorda comigo nessa questão ou não. Você falou que vai onerar o SUS, então você também é a favor de proibir gordura, porque a pessoa que consome gordura também está onerando o SUS, porque também acaba tendo que fazer mais tratamento, a pessoa que não vive uma vida saudável também onera o SUS, porque acaba não fazendo tratamento. Então você é a favor que o Estado, por exemplo, imponha que todo mundo tem que fazer uma quantidade de exercícios por dia, imponha como tem que viver sua vida, porque isso, todas essas coisas vão onerar o SUS também. Você disse que as drogas viciam, álcool vicia, açúcar vicia. Então, o Estado também tem que proibir essas coisas com base no mesmo argumento que você usou. Então, a gente também deveria depender que o Estado possa proibir essas coisas, que eu acho absurdo, mas talvez você concorde com isso. Você falou cigarro, contrabando, e as pessoas fazem contrabando de cigarro, mesmo cigarro sendo legalizado. Por quê? Por causa do imposto. O imposto sobre o cigarro é muito alto, e aí é muito mais barato você contrabandear o cigarro do que você comprar o cigarro com imposto. Então, qual é a solução? Tirar o imposto e não proibir tudo, porque as coisas ficam caras, as pessoas têm que fazer contrabando, porque é inviável comprar, porque o Estado brasileiro faz isso. Aí você volta a citar a ditadura da maioria, se a maioria das pessoas concorda com isso, logo o Estado deveria proibir, o que obviamente também não faz sentido, porque se a maioria das pessoas se defendesse, por exemplo, escravidão, você também defenderia escravidão, porque se a maioria das pessoas defende escravidão, se a maioria das pessoas defende um absurdo, então você também vai defender o absurdo, porque a maioria das pessoas defende o absurdo. A gente tem que viver em sociedade, a gente tem que impedir que as pessoas agridam outras pessoas. Aí entra o PNA, o princípio de não agressão, que eu defendo como libertária. Então, se eu não agrido a sua vida, você pode fazer o que você bem entender com ela, e eu posso fazer o que eu bem entender com a minha vida, desde que eu inicie uma violência contra a sua pessoa ou contra a sua propriedade. E a pessoa que está, aí você pode argumentar, mas a pessoa que está usando as drogas sai da sua, imagina você ter pensado isso, sai da sua cabeça e acaba fazendo coisas que não deveria fazer. Sim, então a gente vai proibir também o álcool sobre base do mesmo argumento. A gente vai proibir que as pessoas andem de carro porque elas podem sair e bater o carro em outra pessoa, então o Estado tem que definir tudo que a sociedade pode fazer, tudo que as pessoas podem fazer, porque as pessoas não têm a capacidade de pensar por elas mesmas, então você teria os políticos pensando por ela, esses políticos, esses seres, essa entidade divina que sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Isso é um absurdo, eu não acho que você defenda isso, então, só que essa é a consequência lógica de você defender a criminalização das drogas. Porque se você está defendendo a criminalização das drogas, você está defendendo que uma pessoa não sabe o que fazer com a sua vida e que outra pessoa sabe melhor o que é para ela do que ela mesma. E aí, quando vem a descriminalização das drogas, também defendo que não venha com imposto, porque não adianta nada você descriminalizar a droga, meter um imposto absurdo em cima e aí ir para o contrabando, que é como você falou com o cigarro. E isso já resolveria essa questão do contrabando, porque se o preço para a pessoa comprar é mais acessível, por que eu vou contrabandear? Porque você não tem imposto, não tem o Estado onerando o cidadão com esse peso absurdo que a gente paga todo dia para viver no Brasil, que você citou isso, e é um absurdo que as pessoas não tenham liberdade sobre o que fazer com o seu dinheiro, com o seu corpo, com a sua liberdade. Aline, 3 minutos para a conclusão. Kátia, de novo você trouxe o argumento que eu estou usando, você está dizendo que eu estou usando da ditadura da maioria. Mas não é isso. As regras antecedem as leis.
as primeiras pessoas vivem de uma maneira, se você for olhar. As pessoas já viviam daquelas maneiras, as pessoas já se casavam, já tinham filhos e depois foi instituído o casamento civil. É assim que deveriam ser as regras. É assim que deveria ser a sociedade. A regra parte da convivência social, do acordo das pessoas. Não é uma ditadura, é um acordo coletivo. E a partir desse acordo coletivo, as leis deveriam ser estipuladas. E a descriminalização das drogas no Brasil vai exatamente no oposto. O acordo da maioria, a regra social, não pressupõe isso, não aceita isso. O que está acontecendo no Brasil é justamente o contrário, uma imposição estatal para que sejam liberadas as drogas contra o acordo social que já existia, que já antecedia isso. Então, isso sim está sendo uma imposição no Brasil. E eu estou falando do Brasil porque o debate trata disso. Não trata de uma especulação, de um mundo imaginário, de um país, como se fizeram os italianos que construíram uma plataforma a tantos quilômetros do mar e para destruir as suas regras. Não, a gente está falando do Brasil, da descriminalização de drogas no Brasil. E aqui, o acordo social entre as pessoas, e não ditadura da maioria, como você quis falar, não pressupõe o uso de drogas, a liberação das drogas. Em nenhum momento você rebateu esse argumento. Agora, no Brasil, o que nós vemos? O STF tentando impor de maneira ditatorial liberação das drogas, liberação do aborto, enfim, todas as pautas que eles acham atrasadas na sociedade brasileira. Como já disseram, o ministro falou, o Brasil é uma sociedade atrasada, nós precisamos avançar e modernizar o Brasil. Então, isso sim está sendo ditatorial, isso sim está sendo impositivo, e não está partindo da sociedade, que é onde deveria ser. A gente tem uma convivência, um acordo, e por isso eu continuo no meu argumento, que no pacto social, no acordo, na convivência entre as pessoas, não se aceitava, não se aceita ainda a descriminalização das drogas por diversas razões, porque as pessoas sabem que onera o sistema de saúde, que pessoas viciadas em drogas são violentas e agridem outras pessoas, é só andar na rua, no centro de qualquer cidade grande à noite, como você não tem nenhuma segurança, pessoas em estado de drogadição se tornam violentas. E nós estamos falando dessa realidade. Então, esse argumento que você disse que eu usei, que da ditadura da maioria, não é verdade. O que eu estou trazendo é que um acordo social não aceita no Brasil a descriminalização das drogas, porque as pessoas já têm a experiência antemão que isso faz mal. Pessoas viciadas em drogas são agressivas, porque eu nunca vi ninguém tentando roubar alguém para comprar açúcar, como você falou, vício em açúcar. Não é essa a questão. A questão é que as pessoas já têm experiência com pessoas drogadas, violentas, que abandonam suas famílias e envolvidas com tráfico de drogas. Então, não tem como você querer dizer que você vai liberar as drogas e isso é o que todo mundo quer. Não, não é o que todo mundo quer. É o que pessoas que se dizem iluminadas, que nem foram eleitas pelo povo, estão tentando. Vai ser muito legal se a gente tivesse 5 minutos para se matar agora. Mas as pessoas se matam para comprar álcool. Agora eu quero apresentar os jurados da primeira rodada das quartas de final do Campeonato de Debates do Amplifica. A começar por mim mesma, eu sou jurada nessa rodada, sou a presidente do Instituto Amplifica. Temos também o Lucas Studart, que é o professor de oratória e debates do Instituto Amplifica, e temos também o Stênio Veiga, nosso convidado de um instituto parceiro, que é o IFL São Paulo. Ele é o diretor de fórum do IFL São Paulo. Então eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Stênio, dar o seu posicionamento em relação ao primeiro debate. Bom, meninas, de antemão, assim, eu queria dizer para vocês que vocês mandaram muito bem. Acho que foi um debate à altura de umas quartas de finais. E, poxa, eu estou super animado para as finais, porque, poxa, se as quartas de finais já foram nesse alto nível, eu imagino o que vai ser a final. Então, realmente, parabéns. Independente do que eu for falar, as pontuações aqui, acho que realmente vocês foram muito bem. Eu acho que isso é o que todo mundo que está assistindo provavelmente deve estar sentindo nesse momento. Eu vou começar pela Catarina, depois vou falar um pouquinho da Aline. É a Aline, né? Aline. Então, acho que a Catarina... eu gostei muito, assim, daquela parte inicial que tu usou autores para defender o teu argumento. Então, tu começou com o autor, o que não é comum, e eu acho que isso é legal, super interessante, porque tu deixa o teu argumento e a tua fala muito mais madura, então isso eu achei super importante. Tu também tem um estilo de argumentação, que é um estilo que tu vai vomitando ideias assim no debate, e isso é um estilo, né?
ele tem pontos positivos e pontos negativos. O principal ponto positivo é que ela, recebe tanta informação, o que ela vai rebater daquilo que tu tá falando, né? E aí eu acho que tu contra-argumentou muito bem nesse sentido, porque tu conseguiu neutralizar esse ponto positivo desse fator que ela tem de ir vomitando as informações, mas aí também eu acho que tem um ponto negativo, que é tipo, cara, talvez falar um pouco mais pausado faz com que o teu argumento fique mais claro para todo mundo, entendeu? Então, tipo, eu acho que nesse ponto tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eu acho que, enfim, não precisa mudar isso, mas eu acho que em alguns momentos, para enfatizar algumas coisas, vale a pena dar uma pausada para, tipo, ficar muito claro e, tipo, deixar o teu argumento super importante. Faltaram dados na tua apresentação e na tua também, acho que nas duas, números. Acho que isso seria muito legal. Trazer 1, 2, 3 números. Não precisa ser muito, assim, tipo, 2 ou 3 que sejam bem importantes, que tu consiga lembrar. Eu acho que isso deixa mais maduro. Então, nos dois, eu senti que ficou faltando. Também, acho que faltou nos dois também um ponto que é, tipo, escrachar um pouco mais, entendeu? Tipo, escrachar um pouco mais. Tipo assim, tu é a favor da ditadura? Sabe? E aí, tipo, aí a outra pessoa vai ficar, tipo, meu, o que eu vou responder disso daqui? Enquanto isso, tu vai trazendo mais informação e a pessoa, tipo, se desmancha. E a mesma coisa pra ti, tipo, tu é a favor que, sei lá, tu conhece alguma família, por exemplo, que foi destruída por conta das drogas? Tu conhece? E, tipo, isso acho que também deixa o argumento, assim, mais enfático, assim, mais bruto. E eu acho que pra um debate como esse daqui, se a gente for debater com alguém da esquerda, por exemplo, é o que a gente tem que fazer. Então, beleza. Tô passando tempo? Não, pode ir. Posso falar? Vontade, o cronômetro é só para os debatedores. Aline, eu acho que essa questão, acho que a tua postura foi muito boa. Acho que foi o grande fator assim da tua apresentação, que tu teve uma postura muito importante, assim, uma performance, uma presença bem importante. Tu gesticulava com as mãos, eu acho que isso é legal, porque tu vai te aumentando dentro do debate, entendeu? Tu fica maior. E eu acho que isso é bacana, muito bacana. Não sei se tu estava defendendo uma coisa que tu não concorda, eu parti desse pressuposto. Então, eu acho que isso é um desafio e tu foi muito bem contra-argumentando e debatendo. De novo, faltaram os dados, acho que, e tu, especialmente para ti, porque tu tem um monte de dados. Ela ia ter mais dificuldade de achar dados, mas tu ia ter vários. Inclusive, tipo, do Uruguai, que, cara, a legalização das drogas no Uruguai, da maconha no Uruguai, não foi nada positivo. É um país do lado aqui, né? Então, tipo, não é os Estados Unidos e a Suíça que estão legalizando, é a Irlanda que está legalizando a maconha. É, tipo, o Uruguai que está aqui do lado. Então, isso acho que faltou da tua parte. Também gostaria de ter visto tipo, mais autores. Assim. Seria legal assim, trazer esses autores. Mas eu gostei da postura, assim, essa tua gesticulação e a tua forma de debater. E estou levando muito em consideração o fato de que, acredito eu, que não deve ser a tua defesa pessoal, né? Então, tu está argumentando de um assunto que tipo, não é o mais confortável de fazer. Bom, somando as pontuações aqui, meu, foi muito difícil dar a nota, porque vocês foram muito bem. Mas eu dei 17 para a Aline e 16 para a Catarina. Então, eu vou falar o meu voto. A gente tem sempre o professor como o voto de Minerva. E eu digo para vocês que foi muito difícil ser jurada. Vai ser o único que eu vou ser jurada nesse debate hoje, que eu não quero mais, porque foi muito difícil mesmo. Também a diferença foi por 1 ponto, igual ao do Estênio. E para mim ficou nítido a diferença de postura das duas. E aí a gente vê os pontos fortes e fracos. Catarina, eu acho que você foi melhor no conteúdo. O conteúdo você soube contra-argumentar melhor, o fato de ter citado autores, de ter fundamentado a tua tese na questão da ética e ter falado, até o argumento utilitário eu posso entrar aqui. E entrou, falou dos políticos, do PCC, enfim, entrou. Acho que poderia ter entrado mais no argumento utilitário, porque assim como o Stênio falou, é isso que pode convencer uma pessoa, a pessoa não está tão interessada em discutir a ética, porque como a Aline contra-argumentou depois, a realidade é como ela é. Mas eu acho que você foi muito bem nisso, acho que faltou dados também. Mas, na forma, você pecou. Eu acho que você fala muito rápido, como ele falou, o ritmo de fala foi muito acelerado, solta muita informação, você precisa dar mais pausa, pensar antes do que você está falando, trazer 1, 2 argumentos, ao invés de trazer vários. Então, eu acho que, na forma, você foi pior do que a Aline foi melhor na forma, mas isso fica também para você trabalhar a parte da forma para as próximas. E a Aline, o exato oposto. Eu acho que na forma, como disse o Stênio, você foi melhor, conseguiu se posicionar com mais calma, gesticulou, falou com um tom de voz mais assertivo para defender o teu posicionamento. Então, esse você ganhou mais pontos aqui, mas no conteúdo eu também senti falta. Tanto na contra-argumentação, eu acho que o principal argumento da Cátia, que foi esse argumento ético, você não conseguiu contra-argumentar,
A Kátia, eu senti que só foi esse o grande argumento dela, a estratégia dela, mas você não conseguiu contra-argumentar, faltou dados, faltou números, faltou autores, e também, como disse o Stênio, não era tão difícil trazer dados para esse tema. Então, por isso, eu acho que no conteúdo você pecou, mas na forma eu acho que você foi melhor. E aí, somando a pontuação, a Kátia fez 20 pontos e a Aline fez 19 pontos. Então, o meu voto vai para a Kátia e o voto de Minerva vai ficar com o nosso professor. Vocês me botam em cada situação logo de primeira, né, cara? Então, eu vou corroborar com um ponto de vários aqui, porque, na minha opinião, a fisiologia, a linguagem não verbal, gestual conta muito. E você tem um padrão de velocidade muito alto. Então, se uma pessoa não tem familiaridade com o tema, por exemplo, ela vai ter dificuldade de assimilar o que você está dizendo. Então, estruturar melhor, fazer um ritmo de fala mais pausado, mais controlado, ajuda. E é exatamente o que você fez. Mas eu adorei, você trouxe até argumento de Schopenhauer. Você trouxe ali na questão da oneração, você falou, então açúcar também, levou ao absurdo, né? Então isso é ótimo, trazer esse tipo de reputação, você foi melhor na contra-argumentação, eu achei que você foi melhor no conteúdo, mas como eu falo, as palavras só representam 7% no processo de comunicação. 38% é a entonação e 55% é a fisiologia. Por causa disso, eu dei 20 pontos para a Kátia e 24 para a Aline. Então, no caso, a Aline passou para mim nesse. Mas, nossa, ambos foram muito bons. Parabéns, parabéns.